Oi, gente, bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos falar de palavras que ligam. Ficou curioso? Fique aí até o final do vídeo e confere. Então, gente, as conjunções são palavras que fazem ligação entre outras palavras ou entre frases ou orações, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. São elementos de coesão. Elas melhoram o sentido das orações para melhor entendimento. Vamos ver então que palavras são essas importantes para manter as orações e as frases em ordem. Olha só, essas palavras são palavras poderosas que podem acrescentar sentido. Vamos ver. Pode acrescentar o sentido de ideia contrária. Olha só essas palavras. Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não obstante. Vou dar um exemplo. Sinto-me desanimada, mas vou à reunião. A palavra mas indica que tem uma ideia contrária aí, né? A pessoa está desanimada, só que ela vai à reunião, né? Então, o mas vem para dar essa ideia contrária. Olha só, o número 2 é as palavras que dão sentido de explicação. Essas palavras são pois, que, porque, porquanto. Vamos ver um exemplo. Esta noite não dormi direito, porque dormi com o cabelo molhado. Então, eu dei uma explicação aí do porquê eu não dormi direito, né? Agora, no número 3, estão as palavras que dão sentido de conclusão. E elas são pois, logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então. Vejamos um exemplo. Chegamos tarde no cinema, por isso perdemos o início do filme. No número 4, estão as palavras que dão a ideia de sentido de finalidade. A fim de que, para que e por quê. Reparem nessa frase. Mudamos o horário da reunião, a fim de que todos pudessem assistir. No número 5, olha só, essas palavras acrescentam o sentido de tempo. Veja bem, antes que, quando, desde que, logo que, assim que, enquanto, depois que. Olha só, vamos limpar o salão assim que a festa terminar. Nesta frase, dá a entender que o salão será limpo no tempo futuro, assim que a festa terminar. Então, essas palavras dão sentido de tempo. Também tem as palavras que dão sentido de justificativo. Está lá no número 6, olha só. Pois, porque e que. Como vocês podem perceber, tem palavras, como a palavra pois, que ela assume vários sentidos. Ela pode ser sentido de justificativa, pode ser de conclusão, de explicação. O sentido da palavra poderá mudar de acordo com a sua posição na frase ou na oração. Eu trouxe mais uns exemplos aqui. Nós vamos dar mais uma analisada nestes exemplos. Vamos lá. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. O mas aqui está exercendo a ideia de sentido contrário. Ele joga futebol e basquete. O e aqui
está tendo a função de ligar duas palavras de mesma classe gramatical. Futebol e basquete são dois substantivos. Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. O portanto aqui está dando a ideia conclusiva, né? Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Todavia aqui está dando sentido de contrário, né? Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Se exibir o melhor futebol, por que não foram campeões, né? Então, o sentido da ideia contrária. Nesta última oração aqui, olha, eu destaquei apenas a palavra mas ela tem outras palavras que fazem a ligação. Olha só para vocês verem. É bom ser criança e não precisar trabalhar. Ir para a escola e fazer dever de casa é muito chato, mas acho que trabalhar deve ser pior. Aqui nós temos o e ligando duas vezes, né? Ligando frases. Aqui nós temos também o mas, dando o sentido de ideia contrária, e o que no sentido de explicação. Agora, imagine ler estas frases sem essas palavras. Ia ficar muito esquisito, né? Vamos ver. Eu iria ao jogo, estou sem companhia. Ele joga futebol, basquete. Chove bastante, a colheita está garantida. Não fomos campeões, exibimos o melhor futebol. É bom ser criança, não precisar trabalhar. Ir para a escola, fazer dever de casa é muito chato. Acho trabalhar deve ser pior. Tá vendo como as frases ficam estranhas sem essas palavras de ligação? Ficam totalmente sem sentido. Daí a importância destas palavras. Quando vamos construir um texto, é importante que nós usemos essas palavras de ligação de forma adequada. Elas estão presentes nos artigos, nas dissertações, nos poemas, nas histórias em quadrinho, nas tirinhas, nas crônicas. E vale lembrar que eles são cobrados em todos os tipos de redação. Vamos resumir então para finalizar? As conjunções não exercem nenhuma função sintática na oração. Elas apenas ligam termos de mesma função em frases ou oração. Por isso, são chamadas de conectivos, porque elas conectam palavras e orações. No entanto, estabelecem relações lógicas essenciais para a construção de textos coerentes e coesos. E por hoje vamos ficando por aqui. Guardem bem essas dicas na memória. Assistam o vídeo quantas vezes achar necessário. Pode voltar, pode anotar as partes mais importantes. Se inscrevam aí no canal para não perder nenhuma dica importante e até a próxima!